Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube da Leitura se reúne para conversarmos sobre a leitura em uma data de temas livres. A morte é um dia que vale a pena viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Foi um palpite que teve uma acolhida imediata e que não deixou dúvida de que deveríamos trazer esse texto para as discussões. Foram muitos os interessados que esse texto tivesse sob a análise do Clube de Leitura. Então, hoje será a oportunidade de falarmos sobre o texto da Ana Cláudia Quintana Arantes. Por garantia da Lei 3.709 de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça Hemeron, desse dia 18 de 3 de 2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais, publicações, divulgações e nos portais midiáticos, redes sociais, repositório institucional da Hemeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Hoje, novamente, eu tentei utilizar o... não, já está sendo possível. Utilizar a presença para os internos, não, já foi autorizado. Está funcionando, mas daqui um pouco eu já vou disponibilizar para os presentes e daqui um pouco eu repito, porque alguns chegam depois, né? Quem não é interno do tribunal, não se preocupe, essa presença é só mesmo para quem é interno. Meu destino. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes. Indiferentes, cruzamos. Passavas com o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca na cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Cora Coralina, meu destino. Tanto essa poesia fala da aceitação da morte com serenidade, como seus versos mostram paz e beleza nesse conviver com um caminhar natural para o transcendente, retratando os encontros, caminhos partilhados e a graça dos dons e aptidões. É um lindo poema de Cora Coralina que revela o caminhar partilhado pela vida com a morte mansamente achegando. Para exemplificar isso, que eu faço o link com um fragmento da página 98 do livro da Ana Cláudia Quintana. Não morremos somente no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos, privados dessa consciência. Morremos antes da morte, quando nos abandonamos, e morremos depois da morte, quando nos esqueceram. No mesmo sentido, a Adélia Prado, na Folha de São Paulo, quando lançou o livro Quero Minha Mãe, disse: a morte foi uma experiência da minha infância. Minha mãe morreu muito jovem e, além disso, eu era constantemente chamada para acompanhar os moribundos, porque sabia rezar bonito. Eu gostava de estar presente naqueles momentos. Sentia que era importante, uma experiência espiritual, uma oração. Era uma obrigação cristã assistir os moribundos. E hoje vejo que foi muito importante para mim também, que agora sei
que não se pode viver abstraído dessa realidade. É preciso viver de maneira paralela à realidade da doença e da morte. Adélia Prado. E é disso que trata esse livro. A página da Casa Humana apresenta a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes como formada pela USP, com residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas da FM-USP. Doutora Cláudia possui especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Paulion e pela Universidade de Oxford, além de uma pós-graduação em psicologia, intervenções em luto. Além da Casa Humana, fundou a Casa do Cuidar, onde coordena cursos de formação avançado em cuidados paliativos. É autora de livros de sucesso como A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver, da editora Sextante, de 2016, com mais de 650 mil cópias vendidas. A doutora Ana Cláudia compartilha seu conhecimento para desmistificar a morte e promover um olhar compassivo sobre a vida. Ela foi fundamental para a inclusão dos cuidados paliativos nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina e também na aprovação da Lei 14.198 de 2021, que regulamenta o direito de pacientes hospitalizados a videochamadas com familiares. A lei foi um marco na humanização do cuidado em saúde no Brasil. E reconhecida internacionalmente, a doutora Ana Cláudia contribui para a formulação de política nacional de cuidados paliativos, publicada em 2024 pelo Ministério da Saúde, que visa ampliar o acesso a cuidados especializados para pacientes e suas famílias. O livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver tem como subtítulo É um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Ana Cláudia Quintana Arantes. Creio que a maioria dos presentes já conhecem a obra da Ana Cláudia e ela tem nesse livro ele busca trazer para o paciente que necessita de cuidados paliativos, e não só para ele, mas também para os familiares, uma forma de encarar esse instante, esse momento da vida, e que todos passarão por elas. Ela diz no livro que ela não cuida de pacientes de mortes de traumas, né, que elas são aquelas mortes urgentes, né, não sei se a designação seria mortes por trauma. Ela explica, né, que essas mortes que são imediatas, ela não cuida desse tipo, pronto-socorro não é com ela. Ela é especialista em geriatria e, a partir da experiência que ela teve com os cuidados em pacientes terminais, são os cuidados paliativos, em que a medicina já não tem mais recursos para trazer a vida em plenitude para esses pacientes. Daí, ela, com experiências dos cuidados com essas pacientes, ela desenvolveu algumas maneiras de lidar com esses pacientes e com seus familiares, né? Incluo também os familiares, porque ela fala sobre os cuidados que deve ter antes que deve ter consigo mesmo antes de se lançar no cuidado com o outro, né? E ela fala isso, né, no livro de forma bastante forte com as pessoas que se lançam no cuidado com o outro, né? Eu digo de bastante forte porque ela chega a dizer que, né, de forma bem direta e objetiva, a não fazer isso.
porque você está sendo hipócrita. Se você não cuida de você mesmo e se lança a cuidar de outro, a ter sob sua responsabilidade de cuidar do outro, se você não responsabiliza pelo próprio cuidado, né? E ela tem uma passagem bem legal que ela traz, que é quando ela cita uma parábola, eu vou dizer que é uma parábola, porque eu não sei a veracidade do caso, que está na página 68, em que o Mahatma Gandhi tem uma pessoa leva para o Mahatma Gandhi, eu vou ler para que eu não fale tanto na transcrição do fato. Uma mãe levou o filho até Mahatma Gandhi e implorou-lhe: por favor, Mahatma, diga ao meu filho para não comer mais açúcar. Depois de uma pausa, Gandhi pediu à mãe: traga seu filho de volta daqui 2 semanas. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi olhou bem no fundo dos olhos do garoto e disse-lhe: não coma mais açúcar. Agradecida, porém perplexa, a mulher perguntou: por que me pediu 2 semanas? Podia ter dito a mesma coisa antes? E Gandhi respondeu-lhe: há 2 semanas eu estava comendo açúcar. Então, ele, com esse exemplo do Gandhi, ela traz para os cuidadores, né, essa necessidade. Primeiro cuide de você, depois cuide do outro. E daí ela leva para uma outra questão muito bacana, que também está na página 64, em que ela diferencia a empatia de compaixão. E para ter isso, porque ela só passa a entender a sua vocação, como fazer o seu trabalho, ela só passa a entender isso a partir da compreensão sobre compaixão. E ela percebe que a empatia pode ser perigosa. Por quê? Porque a empatia pode te levar para um lugar que você não tem como voltar dele. Ela dá até um exemplo de um carro. Se um amigo te pede para te levar, para ele tá com dificuldade para ir a determinado lugar, daí você está com um carro e se propõe a levar esse amigo. Só que o lugar que esse amigo quer chegar está a 100 quilômetros. E o seu carro tem uma autonomia de 100 quilômetros. Se você levar o seu amigo, você levou aonde ele precisava chegar. Mas você não vai conseguir voltar, porque você não tem gasolina para isso tudo. A sua autonomia no carro era para 100 quilômetros. E você só tem para 100. Você precisa voltar mais 100. Daí ela, com essa parábola, ela explica que, primeiro, daí ela diferencia a empatia da compaixão. A empatia pode fazer isso com você se colocar no lugar do outro, mas aí você não consegue mais sair desse lugar, porque você não tinha autonomia para chegar àquele lugar. E chegando lá, você não conseguirá voltar para o lugar que é seu. E ela diz assim: a empatia tem seu perigo, a compaixão não. A compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos permite compreender o sofrimento do outro sem que sejamos contaminados por ele. A compaixão nos protege desse risco. A empatia pode acabar, mas a compaixão nunca tem fim. Na empatia, às vezes cega em si mesmo, podemos ir na direção ao sofrimento do outro e nos esquecemos de nós. Na compaixão, para irmos ao encontro do outro, temos que saber quem somos e do que somos capazes. Com essas considerações iniciais, né, eu apresento o livro da Ana Cláudia Quintana. Creio que a maioria já o conhece, e também abro para aqueles que desejem falar a respeito do livro, possam falar, tá bom?
Lembro que hoje nós temos na nossa companhia a doutora Denise Esmeraldo Camel, que é esposa do nosso colega também, nosso companheiro de TJ, Tarek Camel, e ela é médica e trabalha numa outra... A Denise estará aqui hoje para responder perguntas nossas e também para compartilhar a sua experiência com o livro. Eu cheguei um dia na casa da Denise e ela estava empolgadíssima com a leitura da Ana Cláudia. E me mostrou esse livro, me mostrou outros livros dela que ela já tinha comprado todos e estava lendo todos, e nem sempre terminando, né, Denise? A Denise tem um problema em terminar livros. Eu entendo o problema dela, caso ela queira compartilhar os motivos depois, mas o problema de terminar não é nenhum relaxo, antecipo a todos. Ela consegue até ter uma compreensão da obra. E assim ela fez com toda a obra da Ana Cláudia. Recomendou outros livros também para leitura. E nessa empolgação dela, um entusiasmo, eu peguei, tive acesso a esse, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E depois eu vi muitas outras pessoas buscando, lendo também, tendo acesso a essa leitura e defendendo a leitura desse livro. Mas, recentemente, lidando com questões de saúde na família, eu vi também a Rose lendo esse livro. E falei, poxa, está todo mundo lendo esse livro, eu quero ver o que esse livro diz, né? E comecei a ler o livro também. Mas o livro ele é bem curto, né? Ele tem 200 páginas, tem algumas versões que tem 140 páginas, tem bem menos. Eu acho que nas primeiras edições ele tinha menos páginas, porque ele é de 2016. E essa versão que tem 200 e pouco, tem até uma parte que fala sobre Covid, né? E o Covid é de 2020. Então, eu creio que essa que tem versões inferior, com menos página, essa aqui mesmo tem sobre o Covid, da página 200 para frente, ele vai falar sobre 200 para frente, ele vai falar sobre Covid. Então, deve ter um acréscimo bem maior nessa versão aqui em relação a essa outra, que essa outra eu vi até com 140, tá? Então, deve ser em razão a cada edição, ela já está com 600 e quantos mil, que eu falei agora há pouco, 680 mil, parece. Eu sou bem ruim com o número, mas ela está com 650 mil, isso está na página dela lá, que é a página a Casa Humana, né? E lá fala em 650 mil, creio que ela tem atualizado lá. Então, as primeiras edições que deve ter essas 140 páginas só, que agora já está passando de 200, né? Está 200 e poucas, 220, está em 220 páginas. Mas, voltando à questão da Denise, falando dela, já que ninguém pediu a palavra ainda, e daí, depois dessa entusiasmo, né, essa empolgação da Denise com a leitura, eu voltei agora essa semana a falar com ela. Falei, Denise, você toparia trazer a sua experiência, a sua vivência a partir da leitura desse livro com a sua missão, né, com o seu trabalho. E quando eu falei isso com ela, deixa eu ver aqui, estão reclamando do som. Como é que está o som para os demais aí? Está baixo ou eu estou falando baixo? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui está normal, Hernandes. Sim, normal. Ok, obrigado. Também. Tá bom. Quando eu chamei para participar dessa reunião, a Denise me falou algo muito legal, coisa tocante e bonita, que ela falou assim,
ela falou que estava na outra ponta dessa história, onde o protagonista é a morte, né? E que nessa outra ponta, a morte é inaceitável, enquanto que a abordagem da Ana Cláudia é pela aceitação. Por quê? Porque a Denise trabalha com obstetrícia, né? E a Ana Cláudia trabalha com geriatria. Então, um está no começo, o outro está lá na parte final dessa experiência. E daí ela ter me dito isso. Mas que ela tinha questões a compartilhar conosco, né? Então, eu indagaria a Denise. Denise, de que forma ela faz presente no seu trabalho, já que tem que você tem uma postura diante da morte por missão resistente, né, em relação ao tema do livro e o objeto do trabalho da Ana Cláudia. E de que forma, então, no seu trabalho, esse livro vem interferir, seja positivamente, contribuindo de alguma maneira para você e sua equipe e os seus colegas nesse meio. Então, a gente está em pontas opostas da corda, que eu costumo falar, né? Eu trabalho como porteira de entrada e ela na saída. Então, é o que eu lhe falei, trabalhar recebendo vidas é uma coisa que é fisiológico viver. Então, na minha profissão, é inaceitável o morrer, né? Então, esse livro, eu acho que até me aproximei pessoalmente da especialidade, porque eu sempre tive uma aversão à morte. Desde adolescente, a minha aversão ao morrer era tão grande que é o explicado porque eu não terminava os livros. Desde a adolescência, eu tinha uma extrema dificuldade de concluir livros, porque eu achava que enquanto eu tinha o sentimento de que enquanto eu tivesse uma missão a cumprir, eu não poderia ir. Então, eu vinha nutrindo isso, e mesmo na medicina eu tinha isso, eu começava os livros, quando faltava 10 páginas, eu largava o livro e começava outro. E a Ana Cláudia me ajudou muito em relação a isso, porque ela me ajudou muito em relação ao enfrentar o medo do momento da morte, que isso aí, você pode ter medo, você pode ter pavor, mas vai chegar para todo mundo, é fisiológico nosso, da forma que a gente nasce, a gente vive e a gente morre. E a forma de encarar o momento da morte é que faz toda a diferença na nossa vida. Então, esse livro me ajudou desde o primeiro momento em que eu peguei ele, em que, se você tem tanto medo da morte, não tenha medo, tenha respeito. Eu passei a ter respeito, inclusive passei a terminar os livros, desde então, concluí meus livros, até falo para o Hernandes, eu passei a ler livro de suspense, porque é um livro que eu tenho obrigação de terminar, senão eu não consigo ficar quieta sem saber o desfecho da história. Mas ela me ajudou muito como pessoa em relação a isso. É muito legal o conceito que ela fala de você deve ter respeito pela vida. E o respeito pela vida significa viver ela da melhor forma possível. Eu costumo comparar, quando você sai numa viagem, se você tem 10 dias de viagem, os primeiros dias você curte de boa, mas quando você está perto de terminar aquela viagem, aquela programação, você tenta fazer tudo o que tem vontade de fazer naquele período para curtir bastante. Já pensou se todos nós recebêssemos o presente de saber quando vai terminar a nossa vida? De quando vai a programação? É isso que acontece com esses pacientes terminais. Eu vejo isso até como um presente, você saber que vai ter um tempo finito e que vai acabar. Você tem tempo de se despedir das pessoas que você quer se despedir, você tem tempo de pedir perdão a quem você quer pedir perdão, você tem tempo de reconhecer tudo o que você fez na sua vida. Diferente de uma morte traumática em que você simplesmente não teve tempo de preparar ninguém. E nesses casos de doenças terminais, você inclusive tem o tempo de preparar a sua família, os seus entes queridos, para passar por essa passagem, por essa transformação. Isso é muito valioso. E reconhecer isso é muito difícil para a família, né? Então, é o que ela fala.
na faculdade de medicina, na nossa vida de assistência, a gente não é treinado a lidar com a morte. A gente é treinado a lutar contra a morte, a curar, a tentar um tratamento para melhorar aquilo. Mas vai chegar um momento que não interessa o que você faça, ela vai chegar. E eu tenho até colegas que são bem revoltados com a Ana Cláudia Quintana por conta desse livro dela. Eu achei até interessante a percepção de alguns que acham que ficam indignados, porque como é que ela aceita a morte de um paciente e não faz nada, só fica ali do lado, né? Então, eu achei até curioso essa percepção de alguns, porque diz assim, mas não é ficar, não é aceitar a morte. Chega um momento que nós, como médico, como assistência, a gente se vê de mãos atadas. Não interessa o que eu faça, eu não vou mudar esse desfecho. E o que é que eu posso fazer para mudar esse desfecho? É humanizar isso, né? É tornar isso menos doloroso, é tornar isso de uma forma mais natural possível. Na obstetrícia, a gente tem muito isso, quando chega um casal que desejou muito filho e, de repente, no início de uma gravidez, aquele bebê foi a óbito enquanto era embrião. Então, eles têm muito questionamento, por que que isso aconteceu? É alguma coisa comigo? E a gente tenta deixar isso bem claro, que isso é uma coisa natural, que teria que acontecer, que às vezes na hora da formação do embrião tem algum erro grave por conta disso, já vai a óbito no comecinho, mas imagina que no início da gravidez, que já se nutre toda uma esperança, toda uma perspectiva futura, já é uma perca difícil. Imagina quando essa perca é no final, onde já tem aquela criança, já tem o quarto, já tem roupa, já tem tudo esperando. Então é um momento muito difícil. E como... E Pode pode concluir. falar. Não, e lidar com essa finitude no momento em que nem começou é uma coisa que é inaceitável, né? Porque ela lida no momento em que a pessoa já teve toda uma história de vida e que chegou o momento de programar a sua partida. Aí Certo. é bem diferente. E nessa questão, eu até citei... pode falar, Glaudene. Não, Hernandes, pode falar, depois eu falo. Fique à vontade. Tá bom. Eu citei no começo ali aquela dicotomia, né, entre a empatia e o agora me foge a palavra. É compaixão. E a compaixão. Eu acho assim, já é difícil a gente, no caso do público dela, que é na geriatria, que você tem aquele conforto de saber, ó, viveu bastante, tem uma família que está aqui e tudo. E no seu universo, onde você está lidando com crianças, como evitar essa empatia que ela coloca aqui de forma tão objetiva, assim, ó, não seja empático, você tem que ter compaixão, mas não empatia, porque senão você não volta. E como você processa isso em você, para que você atenda uma criança que você sabe que vai ter esse resultado, como você colocou na sua fala aí, e para que isso não contamine as suas emoções. Você tem que voltar para casa, você tem a sua família, você tem a sua vida, e isso não vai ser de forma alguma uma frieza, uma indiferença, mas é que tem que ser assim, o livro está dizendo assim, né? Ela fala isso, né? Uhum. Eu até fiz questão de enfatizar aqui na questão do cuidar primeiro de si, depois do outro. Na prática, como se faz isso, doutora? É a compaixão mesmo, a gente tenta entender o sentimento do paciente naquele momento, o sentimento dos familiares, mas a gente é ensinada a não se envolver, né? A gente é doutrinado desde a faculdade a não se envolver, mas não tem como. Existem certas situações que nós somos seres humanos. Não dá, eu não sou um robô, uma situação em que uma perca grande na família, ainda mais numa situação de obstetrícia, que é uma situação que se espera chegar, se espera tudo bem, se espera sair uma família, e se tem uma perca de um bebê ou até de uma mãe, por mais que a gente tente manter a distância, tente manter a famosa relação médico-paciente, né, que é o você sentir, ter a empatia pela dor do outro, mas você não pode se colocar no lugar do outro. É muito difícil.
Então, por mais que seja praticado todo dia, sim, existem momentos que a dor é levada para casa, que a dor é compartilhada com seus familiares, porque você se sente de mãos atadas, você sente que de repente poderia ter feito alguma coisa diferente e não fez, mas é até o que ela aborda muito no livro, que você se questiona, né? Ah, e se eu tivesse feito aquilo diferente, será que ia dar outro desfecho? Mas a gente, naquele momento, fez o que era, o que achava mais justo, o que achava mais certo. Mas a compaixão é confundida muito com a empatia, sim, na profissão. Por vezes, a gente traz as lágrimas para casa, mas é diferente de um luto familiar, entendeu? Você sofre junto com o paciente ali, mas até você ter a consciência de que você fez o que tinha que ter feito. Você fez tudo que tinha em mãos para ajudar. Infelizmente, tem coisas que não estão na nossa mão, mas é difícil. Ok. Pode falar, Claudine. Não só compartilhar com os colegas, né, nesse mesmo sentido, a grata satisfação quando eu tive ao ler esse livro, que eu acho que todos que estão aqui, que já leram, que acho que podem ter esse mesmo sentimento. Na verdade, essa leitura para mim foi um presente, né? É um presente assim no sentido de que fala-se de morte, mas para celebrar a vida, como a doutora Denise disse, ali no livro ela fala de morte, ela fala como até algumas coisas da profissão, as coisas técnicas, como ela decidiu ser a avó, a dor da avó que ela viu sofrer, e foi ali que ela decidiu que ia ser médica, os impasses que a escritora sofreu, porque algumas vezes ela desistiu do curso de medicina, ela relata isso, que eu acho que entra nessa dor que a doutora Denise até expressou, né? De você lidar com isso, porque eu acho que começa a se sentir, e principalmente acho que no início, depois a doutora Denise vai poder falar isso para nós, acho que principalmente no início da profissão. Não que ao longo do tempo vá perdendo a sensibilidade, mas vai se aprimorando, não deixa de ser, de ter compaixão, mas vai aprendendo a lidar com isso melhor. Mas eu acho que no início da profissão deve ser muito pior. A perda de um paciente, a morte, né? Por mais que o profissional saiba que não depende, que algumas coisas não dependam dele, mas perder um paciente, eu acho que é sempre muito triste, porque tem que ter o equilíbrio ali entre você não ser indiferente, mas também não tomar aquela dor para que isso não interfira no segmento aí da carreira, na vida profissional, na vida pessoal. E para mim, esse livro, como eu já disse, foi um presente, assim, porque ele fala de morte, mas para que nós aprendamos a celebrar a vida. E daí, por mais que ela tenha a especialidade na questão de geriatria, e nesse ponto eu acho bem interessante, né? Quando a gente fala de crianças vindo ao mundo, de idosos, porque nós, pelo menos eu penso assim, quando nós pensamos em morte, a gente tem uma lei meio que vamos chamar de natural, que os mais velhos irão primeiro. E quando essa ordem é invertida, por exemplo, quando os pais perdem um filho, é muito mais, a gente pensa que é muito mais chocante, né? Porque inverte-se a ordem natural. E é isso, e é com isso que a doutora Denise às vezes precisa lidar. Só que ela também, a autora, fala de caso, até nesse livro mesmo, ela fala da morte de um jovem. Acho que um dos primeiros relatos que ela traz aqui no livro. Nesse livro ela não traz muitos relatos, tem um outro dela, também indico para quem não leu ainda, que é Histórias Lindas de Morrer. O título pode até chocar, gente, mas é lindo, leiam. Quem não leu ainda, leia. Aqui mesmo ela traz o relato da morte de um jovem que estava sofrendo muito, com muita dor, e foi quando ela colocou em xeque mais uma vez se ela queria continuar essa profissão, né? Porque realmente é uma profissão muito difícil. E daí, Hernandes, aquela coisa que você falou que eu gostei muito, que esse livro, na verdade, desculpa, eu vou ter que parar e fechar meu microfone, porque os cachorros estão latindo muito, e inclusive está indo aí. Depois eu dou mais uma contribuição, desculpa. Mas pode concluir, nós estamos ouvindo. Está ouvindo bem. Vai ser Tá, moderado.
É que os meus cachorros aqui são muito felizes. É, e daí, então, é aquela questão de que ela diz, né, que o Hernandes bem disse no começo, cuidar de si para conseguir cuidar do outro. E é uma experiência que a gente traz para a vida, uma lição que a gente traz para a vida, porque um dia todos nós precisaremos cuidar de alguém, seja do pai, da mãe, de um amigo, de um avô, e daí nós precisaremos estar bem. Então, para mim, foi uma lição. Eu, graças a Deus, tenho os meus pais vivos, perto, mas eu sei que um dia a lei natural da vida, se não for invertida, eu vou precisar cuidar e vou ter que estar preparada para isso. Então, esse livro, assim, eu acho ele maravilhoso. E todos os outros que ela tem, que eu já li, que falam disso, que é Histórias Lindas de Morrer e Para Toda a Vida Valer a Pena. Acredito que a doutora Denise tenha, já deve ter lido, né? Para Toda a Vida Valer a Pena é como se fosse ensinando a gente a envelhecer e viver bem todos os dias. É isso, e depois, se for o caso, eu contribuo mais um pouquinho, mas eu quero ouvir os outros também. Obrigado, Glaudene. Nessa passagem que ela fala desse jovem, ela até... Porque ela reafirma muitas vezes a questão da sedação, né? Ela é contra a sedação, e esse jovem ela teve que sedar, né? Porque ele, sem sedação, ele não faria a passagem sem dor, né? Ele estava sofrendo muito, e ela deu paz ali para ele, para os cuidadores ali, com a sedação. E é contrário ao que ela prega na maior parte do livro, né? Apesar de não ser contraditório. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Você tem comentários, Denise, na fala da Glaudene? Sim, sim. Essa questão do se cuidar é muito valioso, sabe? Porque a gente, por vezes, se detém a tarefas diárias, às responsabilidades ao cuidar do outro e não olha para si. E engraçado que eu tenho o hábito nas minhas consultas, quando termina a consulta e o paciente está saindo, a minha despedida é se cuida. E eu não tinha noção da amplitude disso, até que uma paciente voltou e disse, quando eu ia saindo da sala, a senhora mandou me cuidar. Aí eu tive noção de que eu não estava olhando para mim. Aí eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a voltar a olhar para mim e hoje eu sou outra pessoa. Eu digo, nossa, é a questão do que ela falou. As palavras podem trazer uma grande transformação na vida das pessoas. E as transformações nas nossas vidas, ela até aborda muito nesse livro, né? A gente precisa de uma pessoa externa para induzir a transformação. Porque você sozinho, você não vai conseguir dar o pontapé inicial. Às vezes você precisa de uma frase de uma pessoa externa, de um episódio, de um fato que aconteceu para iniciar a sua transformação. E quantas vezes a gente promove transformação na vida das pessoas e não tem nem noção? Né? Então, isso eu achei muito interessante a abordagem dela. É ótimo a questão do cuidado ali, e ela é bem dura na questão de cuidar de você primeiro, depois cuidar do outro. Uhum. Uma outra questão que foi na sua primeira fala é que você havia dito sobre aquela questão de o paciente ter a oportunidade de se despedir dos seus, né? Ela mostra alguns exemplos ali, mostrou um exemplo, né, em que quando ela fala a realidade para o paciente, começa a trazer a realidade para o paciente, à primeira vista o paciente reage muito negativamente ao que ela estava falando, né, e depois ele percebe que ele tinha a oportunidade de falar com as pessoas que ama, que as amava, falar que, né, acertar algumas coisas, ter a oportunidade de ajustar algumas coisas. Ele, na verdade, refletiu sobre o que ela estava dizendo para ele sobre o fim, né, sobre como poderia ser o fim dele, né, e é isso que você falou também na sua primeira fala, sobre a oportunidade desse tempo de se despedir, né, que oportuniza quando você tem clareza
de que está passando por aquele momento, né? De que aquele momento vai levar a esse fim, né? Mais alguém vai falar? Pode falar, Miriam. Melhorou seu áudio, Miriam? Melhorou. Eu saí, eu reiniciei, eu não estava o volume normal, não sei por que estava baixinho, eu reiniciei o telefone. Ok, que bom. Desculpa, eu não li o livro, não acompanhei tão bem, entrei agorinha, talvez vocês... Mas, assim, eu passei por uma perda recente, não sei nem se eu estou preparada para falar disso, mas tem 5 meses que eu perdi uma irmã, e de câncer, ela teve câncer de mama, faleceu com 49 anos, e ela veio há uns 8 anos tratando da doença, e aí, assim, essa fala, da questão da despedida, da pessoa, de entender isso, assim, para a gente foi um processo, ela fazia esse tratamento, morava aqui ali em Costa Marques, fazia o tratamento em Porto Velho, e a gente acompanhava, a gente muito próximo, sempre com ela, e eu ia muito para lá, e ela tem 2 filhos médicos aí em Porto Velho, meu sobrinho, o filho dela acabou de terminar a residência em ortopedia, e filhos daqui mesmo, né, da terra ali, nasceram em Costa Marques, e ela é uma pessoa muito preparada, muito sábia, a visão dela, que passou por isso, em relação à morte, assim, eu fico muito admirada ainda, porque ela foi o nosso suporte, na verdade. Ela que não, assim, ela que nos preparou, ela, assim, com toda a leveza, é admirável demais da conta, porque daí ela foi fazendo tratamento, eu estou até ouvindo esses livros, eu já vi temas e já pensei em ler e eu não lia por não ter coragem. Era aquela coisa, a gente sabia que ela tinha doença, fez a cirurgia, fez o tratamento um tempo e a doença voltou. E aí sabia que estava em metástase, mas a gente parecia assim que não ia acontecer, né? E tanto que ela até, ela comemorou 49 anos em junho e faleceu dia 1º de outubro. E daí, nesse meio tempo, passou uns 30, 40 dias, que daí ela arruinou, a médica falou que ela podia ir para casa, dispensou os filhos das aulas para ficar com ela, e a gente se reuniu na casa dela, a família é muito grande ali na região, e a gente foi para lá, minhas irmãs, veio tia, e foi momentos de muita alegria, apesar de tudo, porque ela não deixava a gente se entristecer, ela, assim, cada um sente de um jeito, né, mas perto dela eu não me sentia nem à vontade para chorar nem nada, porque ela estava tão serena e tão consciente, e as palavras dela, até gravei um áudio dela um dia que ela estava conversando comigo e com a minha outra irmã, ela falou para a gente, olha, assim, que ela sempre foi grata, ela nunca maldisse a doença, ela nunca, questionou Deus, para a gente, ela sempre aceitou com muita leveza, e ela, assim, na verdade, ela falava para a gente, tudo tem um tempo, ela falou, eu sou grata, a doutora falou aí, gente, esqueci de dar boa noite para todo mundo, agora que eu falei da doutora, ela falou que ela era grata, o pensamento dela e a forma como ela expressava para a gente, e a forma como você via a serenidade dela com que ela aceitou, ela dizia que ela era grata, justamente, ela falou, eu sou grata, ela falou, triste é quem deita para dormir e não acorda, ou quem está indo num carro e sofre um acidente e morre. Ela falou, eu estou tendo tempo de me preparar, de falar o que eu quero, tanto que ela conversou, questão de bens com os filhos, questão dos planos para o futuro, da sobrinha menor, do marido, até do marido ela falou, que ela, assim, que ele tinha que encontrar alguém e tal. Então, assim, e ela falava que era grata por isso, por ter essa oportunidade de estar despedindo, de estar se preparando, e foi desse jeito que ela fez. Até o último momento, ela não queria voltar para o hospital, mas teve uns problemas e ela aceitou que era melhor um tempinho, que talvez ia ficar aqui. Ela veio com a intenção de não mais voltar, mas ninguém morre no estalar de dedo. Quer dizer, algumas pessoas morrem, mas às vezes essa doença... Você não morre daí no estalar de dedo na hora que você quer, né? Vai levando e tal, e daí ela acabou voltando para o hospital, mas até o último momento, eu estava com ela em Porto Velho,
E o pensamento sempre foi o mesmo. Enquanto ela esteve consciente, ela não sentia dor, graças a Deus, ela não sentia dores fortes, então, assim, menos mal. Mas, assim, a gente já perdeu, eu já perdi mãe e já perdi um irmão em acidente. E, assim, são coisas, as duas mortes foram muito inesperadas, o choque muito grande dela, a gente sentiu muita dor também, assim, nova, a gente queria que a pessoa estivesse vivendo, mas, assim, o fato dessa serenidade dela ajudou muito, muito. Eu, assim, sofro diariamente a falta dela, tudo eu queria que ela tivesse aqui, mas, ao mesmo tempo, ela deixou a gente tão tranquila, ela falou, eu estou preparada, ela falou, eu queria sarar, mas se eu não sarar, eu estou preparada para partir. Ela falou, eu realizei muita coisa, meus filhos tão formado, então, assim, um dia eu ainda pretendo, assim, colocar um pouco da história dela no papel. Ela concluiu um mestrado, ela não foi aprovada a tese dela, mas ela praticamente concluiu um mestrado na Unir, e a formação dela era letras, e aí a doença acabou atrapalhando um pouco, pretendo ver o trabalho dela e escrever um pouco da história dela, que é muito bonita, entendeu? E aí eu queria compartilhar isso, assim, sobre justamente o tema, parece que eu abri e falei, e quero daí ler esses livros agora, que a gente também não escapa, tem um pai idoso e vai ter tantas outras pessoas, estou vendo aqui que o Eliakim conheceu minha irmã, o pessoal de Costa Marques, ela era bem conhecida, foi professora lá há muito tempo, e aí queria compartilhar isso com vocês, que eu achei bonitas as palavras que a doutora falou aí, sobre essa questão da pessoa, né, de estar consciente disso, e acho que partir com leveza, né, a gente não é preparado, na verdade, mas parece que a pessoa, ela né, às vezes acontece dela ter essa, de aceitar isso e receber isso, entendeu? E ela ainda conseguia ser grata e falar isso, aí eu queria compartilhar isso com vocês. Ninguém está preparado, né, para a finitude, ninguém está preparado. A gente vive, e eu acho que sempre pensa que nós somos seres infinitos. E nós não somos, nós somos seres finitos. Eu acho que, na realidade, sua irmã, eu costumo falar, é o que eu falei no início, ela recebeu o maior presente que poderia receber da vida, que é saber que vai acabar. A nossa sensação de finitude transforma e nos faz seres superiores, né? Porque eu acho que é isso que criou todo esse amadurecimento nela. Ela ter essa consciência da finitude e saber lidar com isso, porque é mais difícil, né? Mas eu sempre costumo falar, eu digo, eu queria um dia na vida, não agora, lógico, os filhos pequenos, mas não, quando chegar a minha hora, eu receber o presente de saber que vou ter uma programação dessa, de ter essa noção, porque é totalmente diferente do que uma morte traumática, uma morte súbita, uma morte não esperada. Essa oportunidade de preparar, já passo para você, tá, Cristiano? Essa oportunidade de preparar, né? Ela cita, a partir da página 141, ela cita o livro Antes de Partir, da enfermeira Bunny Ward, né? E ela cita 5 lições que os moribundos deixam para ela, como enfermeira que trabalha com pessoas terminais, né? E uma dessas lições é que ele sempre chega a estas conclusões. A primeira, eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas que agradassem os outros. 2, de demonstrar sentimento. Não deixar as pessoas muito preocupadas em não deixar que aconteça de novo, acaba se fechando e não oportunizando que outras pessoas entrem na sua vida, né? E daí você deixa a oportunidade tanto de amigos, quanto de amores, quanto uma série de questões que você se fecha para a vida porque você não quer que aconteça de novo. Então, essa falta de demonstrar o sentimento seria a segunda, fechar a porta para quem não tem culpa do que ocorreu com você. Pessoas que estão para fazer parte da sua vida e que você não permite por cuidado consigo, e esse cuidado é exagerado. Por quê? Porque essas pessoas não têm participação naquela
questão traumática que fez com que você se comportasse dessa maneira. O terceiro seria trabalhar para viver em vez de viver para trabalhar. Né? As pessoas chegam a essa conclusão de que viveu só para o trabalho e que elas deveriam ter trabalhado para viver mais e não viver para trabalhar sempre, sempre, sempre trabalhando. O quarto seria passar mais tempo com os amigos e com a família, né? Com as pessoas que amam no total. E o quinto, eu deveria ter feito de mim mesmo uma pessoa mais feliz. Então, algumas conclusões que são bastante dolorosas, né? E são conclusões que você só perceber isso quando já não tem mais tempo para isso, né? Para ser feliz, não tem mais tempo para ter amigos, não tem mais tempo para os amigos, né? E quando você já não pode mais trabalhar, que você se toca de que você só trabalhou na vida, né? E daí eu acho que isso corrobora com o que a Miriam está falando sobre a sua irmã, que ela teve a oportunidade de fazer todas essas reflexões sobre sua vida, sobre o que já foi dito também lá no começo. Né? Cristiana, pode falar. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá. Então, eu registro aqui que depois de amanhã vai completar 7 meses que o céu ganhou a presença muito alegre da minha mãe. E eu sou muito feliz, muito grata a esse livro, porque a minha mãe não morreu de uma doença terminal, nada disso. Ela tinha as doenças dela, mas não foi uma doença terminal que a levou. Então, ela teve oportunidade de que, o que às vezes a pessoa tem numa doença terminal, que nós estamos falando, né, foi falado aqui até o momento, que as pessoas têm quando chega ao final da vida, numa doença que a faz refletir. Minha mãe teve essa oportunidade porque ela leu esse livro. Vou falar o nome, a Glaudênia, né, que está aqui com a gente, me emprestou o livro, né, e eu trouxe e deixei em casa, num lugar, não era para minha mãe ter visto, porque apesar de que ela estava bem, relativamente bem de saúde, eu não queria que ela lesse um livro com esse título, porque ela já estava, né, com 70 e poucos anos, tinha os probleminhas dela de saúde, então eu pensei, eu acho que não vai ser legal, eu não tinha lido ainda o livro também, né? Mas ela viu antes, e ela falou assim, nossa, posso ler? Daí o que eu ia dizer? Pode, mãe. E ela leu esse livro todinho, antes de mim. E eu e meu esposo depois lemos também, começamos uns dias depois dela, e a gente lia à noite, depois do jantar, e ela vinha e sentava junto para ouvir. Eu falava, mãe, mas você já está mais adiantada que a gente. Ela falou, não, mas eu estou gostando muito, eu quero ouvir de novo. Eu leio de manhã e eu quero ouvir vocês lendo de noite. E ouvir os comentários. Então, minha mãe foi muito abençoada por ter conhecido esse livro, e ela teve isso que fala lá, né, no livro, tem algum momento lá que fala que a gente chega, em algum momento da vida, a autora gosta dessa imagem que ela ouviu de outras pessoas, outros autores, ela adotou para ela, e eu gosto muito também, de que a morte é como um muro intransponível, né? Tem outra pessoa que disse para ela, e ela gostou muito da ideia, que é tipo muralha da China mesmo, não tem o que fazer. E nesse momento, então, o que resta fazer é somente olhar para trás e olhar o caminho percorrido. Estou olhando aqui porque eu anotei o que eu gostaria de falar, né? Olhar o caminho percorrido e ver se valeu a pena. Então, eu tenho certeza que a minha mãe fez isso com a leitura desse livro. E essa questão do muro aqui, eu adotei para mim. Eu acho que, assim, depois que eu li o livro, eu passei a ter o pé no chão em relação a isso. E ver a morte de uma forma diferente, como São Francisco de Assis trata, né? A irmã morte, assim como o irmão Sol, a irmã Lua, lá no modo de ver, de falar de São Francisco de Assis, que era muito da natureza, né? Uma coisa mais da natureza, e a gente precisa aprender a lidar, né? E o livro, eu acho que é uma porta aberta para isso. Obrigada.
Obrigado, Cristiano, por compartilhar a sua experiência tão bacana e uma lembrança boa, né, da sua mãe na, na experiência com o livro, né? Você falou que você iniciou sua fala falando da sua mãe como um anjo. Me permitam só buscar aqui. Adélia Prado escreve uma poesia maravilhosa em que ela avalia a boa morte. E ela diz assim: deixa eu trazer para cá. Dona Dirce chorava a morte da filha e com sincera dor o fazia, estendendo a mão em direção ao café que a irmã da morta servia. Eu prestava atenção na Dona Dirce e escutava Alzirinha admirada. O médico me proibiu expressamente. Alguém pôs a cara na porta procurando a Dona Dirce. A senhora sabe a placa da caminhonete do Arthur? Alzirinha, que queria café por motivo de regime, era possível que Arthur não fosse avisado a tempo. A adolescente sardenta, visivelmente feliz, chorava a morte da mãe. Também quis chorar, por diversos motivos, mas era impossível ali. Celebrava-se a vida sobre caras contritas, sob véus da morte, mais que 7. A cada desnudamento, ela própria cobria-se visivelmente para nos proteger. Ninguém quer mais café, não? Modesta morte, companheira, nos consolando quase da família. Lucinda virou santa. Não contei a ninguém, para não amolar a tristeza. Apesar desse poema ter várias vozes e um mau declamador como eu fica ruim a percepção de que são várias vozes falando e que está todos reunidos num funeral, então tem várias falas aqui. E o narrador que está narrando, que está contando essa história, fala no final, né, que ela estava feliz porque a Lucinda tinha virado santa, que era morta, né? Mas ela não podia contar para poder não estragar, não amolar a tristeza que pairava sobre todos. Ela via até aqueles que não tinham, que tinham uma alegria embaixo da sua tristeza, como a filha da morta, né? A filha da Lucinda. Mas eu só trouxe porque a sua fala sobre a sua mãe, do anjo que os céus recebeu, né, me levou a Adélia Prado. E eu acho esse texto muito bacana. Luzia, pode falar. Luzia, Oi. estamos te ouvindo. Eu não vou abrir a câmera que não está muito boa. Sem problema. Tá? Eu li esse livro já tem um tempo e gostei muito. E eu gostaria de falar sobre a importância da aceitação que ela coloca, né? E eu concordo bastante com isso da gente aceitar a morte. Até porque dizem que a única certeza que temos na vida é da morte, né? Que todos iremos morrer um dia, que os nossos irão um dia. E muitas vezes esse medo da morte vem também com um medo assim, tipo, um medo da despedida, um medo de perder, né? Então tem muitos outros medos embutidos no medo da morte. E sobre a aceitação é de fundamental importância, porque está tão próximo. Se a gente for parar para pensar, na verdade, nós somos todos terminais, porque a gente não sabe em que momento a gente vai, em que momento um dos nossos vai, né? E por mais que a gente saiba que isso vai acontecer, a gente não sabe quando, né? E às vezes eu fico pensando o que seria melhor ou pior, tipo, você saber exatamente como seria se a gente soubesse o dia que a gente partisse. Se todo mundo soubesse o dia que iríamos embora, como será que a gente viveria a vida? Será que a gente teria tantos sonhos, tantas esperanças, né? Será que a gente teria tanta vontade assim de viver?
Ou seria o contrário também, teria demais, né? Porque, poxa, eu vou morrer mesmo, então vou viver intensamente. Enfim, fica uma reflexão: será que a gente viveria intensamente ou a gente nem viveria? Né? E aí, sobre essa aceitação, eu tenho meus pais já de idade, 82, 83 anos, e eu vejo quanto que é difícil para eles aceitar a velhice que já chegou, o quanto eles sofrem com isso, e, e o quanto lhes falta essa aceitação da própria velhice, e também porque essa velhice significa uma aproximação com a morte, né? Então, e eles têm um medo, assim, meu pai é super religioso, mas ele tem um medo, assim, quase que irracional da morte, sabe? Quando ele passa mal de alguma forma, ele fica tão ansioso, com tanto medo, que, sabe, assim, é impressionante. E eu fico tentando trabalhar em mim isso, que eu não quero ter esse medo, eu não quero, sabe, ter medo da velhice, de chegar como eles, porque eu vejo que é muito sofrido. E recentemente, na verdade, antes eu ia dizer que eu não conheço a dor de perder alguém. Nunca perdi um parente meu, assim, próximo, e já perdi amigos próximos de coração, mas longe, né, de distância longe, então acho que doeu menos. Mas, então eu não conheço essa dor da perda, mas recentemente eu conheci a dor da despedida, que eu fui visitar uma amiga longínqua e todo mundo já sabia que ela estava em estado terminal, né? E eu imaginava assim, nossa, vou visitar ela, mas não sei como ela vai estar lá, se ela vai estar sem falar, se ela vai estar inconsciente. E daí eu cheguei para conversar e ela estava normal, tipo, conversando, rindo, falamos do passado, falamos de lembranças, contamos piadas. E foi assim, muito doído para mim. Eu acho que alguém tinha falado o quanto é difícil para quem está de fora aceitar, é muito mais difícil para a família e para os amigos do que quem está vivenciando, né? Parece que tem ali uma aceitação muito maior de quem está partindo. Porque nossa, eu chorei horrores. E aí eu falei, gente, como é que eu vou visitar a pessoa? Aí eu falei para ela, nossa, que visita chorona que você recebeu, né? Porque, nossa, foi uma sensação muito difícil. Você saber que você está despedindo da pessoa, entendeu? Que é a última vez que você vai vê-la. E aí a gente visitou ela no domingo. Quando foi na terça-feira, tivemos a notícia que ela faleceu, né? Que, tipo, eu moro em Cacoal, eu fui lá em Porto Velho visitar ela. Então, assim, eu achei bem intenso. Isso me fez pensar sobre isso, né? Que é mais difícil? Será que o baque de partiu, nossa, ou aquilo também de poder despedir, de olhar para a pessoa e ver que é a última vez. Acho que os dois dói tanto, né, assim. E é um pouco isso que eu queria dizer, e com a autora eu só discordo um pouquinho quando ela fala da empatia, não quando ela compara, na verdade, mas quando ela fala da empatia, porque ela traz um conceito bem senso comum da empatia, né, que é esse senso comum de que empatia é se colocar no lugar do outro, e na verdade não é bem isso. Essa é uma frase pronta que a gente acaba falando para que entendam melhor, mas na verdade a empatia é você continuar no seu lugar, você compreender a dor do outro sem sair do seu lugar. Então, nisso, você não se contamina, você não pega a dor do outro. É você entender por que o outro está triste, por que o outro está chorando, não você ficar triste junto com ele. Então, esse é um construto psicológico, né, que ele é muito mais profundo, esse conceito dele, do que simplesmente se colocar no lugar do outro. Aí, depois, se vocês quiserem, eu posso estar indicando algum livro que fala sobre a empatia, de um jeito mais técnico, assim, para a gente entender além do senso comum. Era isso, obrigada. Por favor, Luzia. Quando você fala sobre essa questão do medo, ela até coloca um destaque ali sobre o Gilberto Gil, né? Medo da morte, medo da vida, que ele fala, eu não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao seu sucessor. Eu terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Então, essa mesma reflexão, né, que o Gilberto Gil
ele me ocorreu por 2 vezes aqui, na fala da Miriam e na fala da Glaudênia, quando ela falou sobre essa inversão, né? Quando o Gilberto perdeu o Pedro, que era um artista também, que tinha uma banda nos anos 80, e ele pegava e falava sobre essa questão, que não é natural que um pai enterrasse um filho, né? A ordem natural das coisas é que os filhos enterrem seus pais, né? E não que o contrário. Então, por mais que a gente... E até nessa fala dele, a hora que você procura aceitação, nessa fala tem um quê de aceitação, né? Porque é natural que enterremos nossos pais, mas a gente não quer viver esse momento, né? Aí o Gilberto Gil, quando ele falava disso, quando ele estava enterrando um filho, né? E agora ele passando pela mesma dor, eu vi uma entrevista da Preta, e a Preta dizendo que aprendeu a enfrentar a morte com o pai, porque ele pegou e falou para ela, aceita. E diz ela que essa aceitação foi mais tranquila depois dessa aceitação do que antes, achar que não era o momento, não era por que com ela, né, essas questões. Miriam, por favor, pode falar. Você está com o microfone desligado. Perdão. No momento que você estava dizendo aí, acho que foi você que disse sobre as constatações que a pessoa tem ali acho que não é desse livro, mas é de um outro que que a enfermeira escreveu. Sim, ele está nesse também, porque ela faz um capítulo também tratando desse ciclo, desses 5 questões que as pessoas discutem no final da vida, né? Aí eu fiquei pensando que talvez alguém, assim, no caso da minha irmã, voltando eu não li o livro, estou falando da perspectiva pessoal aqui, eu não enquadrei a minha irmã em nenhum, ela acho que ela não teve nenhum desses questionamentos, porque acho assim que talvez foi mais fácil para ela, porque ela, tipo assim, ela não tinha arrependimentos, ela estudou os filhos, ela queria, às vezes, para minha constatação, muitas vezes eu achava que ela se dedicava pouco a ela, em outros momentos anteriores, e a gente até teve uns atritos mais para trás, que eu ficava cobrando, eu não gostava, queria que ela se cuidasse mais e tal, e quando eu parei de questionar isso e fui para mais perto dela e aproximei muito mais, eu falei, a escolha dela, o jeito dela. E ela era muito consciente disso, que era o que ela quis. Então, ela, assim, o tempo todo ela não achava que ela tinha deixado de viver bem a vida dela, de fazer o que ela queria, entendeu? Então, todos esses pontos aí, acho que ela não teve nenhum questionamento. Então, talvez até por isso, uma aceitação maior. Aí, pegando a fala, assim, eu perdi minha mãe bem cedo, com 20 anos, e eu falo assim, quem paira pelo mundo, quem anda pelo mundo, que nunca perdeu ninguém, alguém próximo mesmo, sangue ali, pai, irmão, filho, eu imagino que deve ser a pior perda ainda, eu não sou mãe, mas todo mundo fala que é. Eu falo que a pessoa não tem dimensão da dor, por mais que tenha vivido próximo, que acompanha, quando você perde alguém, seu sangue ali perto, é uma dor, gente, que que quem nunca passou, só quem passou sabe, a dor é uma dor esquisita. E eu tento o tempo todo, eu vivo em dualidade, na boa aceitação da morte, que eu sou consciente de que, eu sou muito consciente, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo da dor que eu vou causar, por exemplo, ao meu pai, às minhas irmãs. Morro de medo, e a gente, depois que perde, eu falo que a gente paira inocente pelo mundo. Você está vivendo, tranquilo. Você não sabe que a qualquer momento você vai ser atingido por uma dor tão forte, que é a sensação de quando você perde alguém. Você está vivendo tranquilo e do nada vem uma coisa que te dilacera completamente. Quando você passa por isso, você... comigo, e eu acho que com muita gente, eu ando desconfiada da vida. Então, eu sei assim, que eu estou feliz aqui, mas que a qualquer momento eu posso receber uma notícia, porque a morte pode acontecer alguma coisa, a qualquer tempo, né? Assim como eu penso que eu posso partir, eu pego um carro para ir para Porto Velho, e eu penso, assim, não que eu não temo a morte nesse sentido.
tenho medo de deixar de viver também, mas assim, não é que eu vivo apavorada com a morte, mas eu vivo consciente de que a morte ronda o tempo todo e leva dor. Mas tento entender como um processo natural. Vivo nessa dualidade de tentar entender. E a minha irmã, ela ficou os últimos 12 dias, 15 dias, mais ou menos, lá no Hospital do Amor. Aí a doutora, assim, eu fico vendo os médicos, né, os enfermeiros, ela era uma ala inteira, um andar inteiro no tratamento paliativo ali, terminal, e você vê tanta gente passando por aquilo. Eu falei, a gente vai pela vida aí, às vezes inconsciente se a gente não parar um tempo assim, refletir ou ficar reclamando, sem saber, né? Às vezes assim, sem parar para refletir o que outras pessoas estão passando. Daí, quando você vai ali, você olha e fala, meu Deus, a gente já tinha essa consciência um tempo, porque quando você tem um caso na família, você acompanha mais de perto. Mas quanta gente vive inocentemente, assim, sem saber sabe? Eu falei, gente, isso que está acontecendo com nós, está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, com milhares de pessoas, você passar por esse processo. E de fato, aí, como alguém disse, a pessoa que passa, parece que ela é mais fácil para ela, porque eu não sei se ela vai amadurecendo essa ideia, ou eu acho que tudo tem um momento certo também, o que fica tipo assim, o aprendizado que você tira, que eu, assim, aprendi muito de maturidade mesmo, de falar, meu Deus, a pessoa está passando por isso, é tão forte, então eu também preciso ser forte e encarar isso. É isso. Obrigado pelo seu depoimento, Miriam. Você falou sobre a questão da dor, de modo geral, tipo mensuração da dor, né? Ela fala aqui que ninguém pode mensurar a dor do outro. A dor é individual e cada dor tem a sua potência, tem a sua... e cada pessoa tem o seu sentir, né? Está sensível ou não à dor. Então, e ela fala principalmente da dor do paciente, né? Daí tem mais a ver com a área da Denise, que é essa relação médica, né? Já aconteceu, eu já ouvi médica dizer assim, isso não está doendo tanto assim, né? E na verdade, ela coloca isso aqui, eu penso que eu filio a defesa que ela faz aqui, de que ninguém pode mensurar a dor do outro. A dor é algo, você não tem como saber o quanto está doendo no outro, você só sabe que está doendo muito. Então, você trazer um abrandamento para esse sofrimento é interessante. Aí não estou falando sobre a questão de quando ela socorre mesmo o rapaz lá, né? Então, nessa questão da dor, sobre que você colocou, né, sobre os tipos de dor, né? A gente não vai saber mesmo a dor do outro, em que ponto é a dor do outro, só mesmo vivenciando a dor para poder sentir e o enfrentamento que você vai ter com ela, né? De que forma... Daí eu não estou falando da morte, estou falando do sofrimento mesmo. Denise, doutora Denise, né? Chama a atenção que a autora diz que o médico deveria ser preparado para nunca abandonar seu doente. Mas na faculdade, aprendemos apenas a não abandonar a doença dele. Essa realidade, a partir a gente vê aqui que ela já conseguiu algumas mudanças legais, inclusive, né, sobre essa questão do tratamento humanitário nesse momento, e algumas coisas que traz um certo conforto para esse instante, né, com uma coisa básica como uma videochamada que teve que virar lei para poder as pessoas, os hospitais autorizarem, né? Isso está mudando? Ou isso já mudou? Ou isso é um sonho distante? Está mudando muito, Nantes, porque assim, a gente é ensinado na faculdade a tratar a doença, a tratar o sintoma, a tratar um conjunto de sintomas que tem uma evolução. Em nenhum momento é trabalhado com o estudante de medicina como abordar um paciente, como conversar com o paciente em relação à dor psicológica dele, como ele está enfrentando aquele quadro. Então, isso não é nos ensinado.
é ensinado, como eu tinha citado antes, a relação médico-paciente, em que você tem que ter uma empatia em relação a respeitar a dor do outro, em relação a se pôr no lugar do outro sem se envolver, né? Mas isso é adquirido ao longo dos anos, a questão do humanizar, a questão do aproximar do paciente, a questão do eu sei o que você está sentindo, eu sei que a sua dor é importante e como tratar. Aí a gente entra num embate muito grande, por mais que seja trabalhado, que esteja evoluindo isso, em relação ao quantitativo de trabalho que quem está na assistência é exposto. Porque por mais que você ofereça um tratamento humanizado, às vezes é desumano você tentar tratar 30 pessoas ao mesmo tempo, 20 pessoas ao mesmo tempo. E isso, quem padece mais com isso não é só o médico, o paciente, principalmente, a família, que, como ela mesma aborda, às vezes, a visita do médico, que é uma vez ao dia, é esperado muito, com muita ansiedade por aqueles familiares, por aquele paciente, para ter uma esperança, para ver o que vai acontecer. E às vezes aquela visita é compartilhada com mais 10 pessoas, 15 pessoas que estão ali no mesmo ambiente e que o médico tem que dar atenção simultânea a todos. Então, isso ainda é muito precário no Brasil, né? Se perde muito essa questão da humanização, da individualização do tratamento por conta dessa sobrecarga, mas que já está melhorando, sim. O fato de se obrigar os pacientes a terem acompanhante, porque imagina, há uma década atrás, o paciente internava sem direito a acompanhante, sem ter direito ao acompanhamento integral de um familiar, de uma pessoa de sua escolha. Então, isso já tem mudado bastante e humaniza muito esse processo. Essa comunicação que tem que haver hoje em dia, que não tinha décadas atrás, do médico com o paciente também. Ok. O Lê aqui, nessa mesma fala sua, ele indaga aqui no chat se existe agravamento ou melhora de paciente com abandono ou acolhimento. Se o paciente acolhido melhora ou não, se o paciente é abandonado agrava. O acolhido com certeza melhora, né? Porque ele sente mais confiança, ele sente que ele é um ser especial, individual, para quem está o tratando. A questão do abandono, eu não convivo muito com essa questão do abandono, né? Porque é muito nessa parte de paciente que tem indicação de UTI, paciente terminal, onde os tratamentos que se tem em mãos não vai trazer a cura, não vai prolongar a vida do paciente. Então, isso realmente a medicina não é preparado. Pouquíssimos médicos estão preparados para lidar com essa fase de encarar e mostrar para o paciente a realidade de que nada que ele vai fazer vai prolongar a vida dele. Mas o importante nesse momento não é prolongar, é fazer com que ele faça essa passagem de uma forma mais humana, de uma forma menos dolorosa, né? De uma forma que ele se sinta mais especial mesmo, mais individual, mais individualizado nesse momento. A Miri até comenta aqui que sobre a visita do médico, né, que espera ansiosamente, o paciente acaba ficando ansioso, e ela fala disso aqui também, a Ana Cláudia fala aqui também sobre a questão do paciente acabar ansiando pela visita do médico, né, nestes casos. E decorrendo do que você falou, quando se fala em morte natural, ela explica no livro a existência de um questionário que eles elaboraram, a equipe lá do Einstein, né? Acho que é do Einstein, né? Elaborou, que é feito com os pacientes lúcidos, que gozem de plena consciência, né? Com várias perguntas. E entre as perguntas, eles indagam ao paciente se ele quer ser reanimado, né? Um paciente que tem na hora que ele infartar, ele vai ser, se ele deseja ser reanimado, se ele deseja ser colocado em aparelhos e tal. Como é que fica isso? Você falou agora há pouco sobre a questão das pessoas
alegarem que você deixou de socorrer. Isso não acaba esbarrando em questões legais também? Não acaba sendo uma questão de algum julgador interpretar como tendo sido abandonado a sorte da morte aí, no caso? Essa é uma questão muito difícil até hoje em dia, né? Porque não é natural para a gente ver um paciente parar e não fazer nada. Pode ter certeza que o maior sofredor nesse momento é o médico, com essa autorização. E, assim, isso é muito novo, né? Essa lei aí de aceitar ou não ressuscitar e ter que cumprir ou não ressuscitar o paciente, não é uma lei antiga, é nova. Tanto é que antigamente tinha a questão da religião, os que não aceitam transfusão, né? Os testemunhos de Jeová que não aceitam transfusão sanguínea, chegava ao ponto que o paciente agravava de tal forma que perdia a consciência, era quando era realizada a transfusão sanguínea para salvar a vida do paciente. E hoje em dia isso é inaceitável. Isso aí já existe lei que protege o paciente em relação à sua concepção religiosa, que por mais que ele esteja no leito de morte, que a única forma de salvar ele seja a transfusão, a gente não está autorizado a fazer, a gente tem que permitir que o paciente morra de acordo com a vontade dele. E isso, eu acho que ainda tem muito que evoluir, muito mesmo, mas que é muito difícil para o médico, porque a gente não é treinado para isso. A gente é treinado ao contrário, é treinado para socorrer, para pular em cima quando está um paciente parado, não parar a equipe e dizer não é para fazer nada. Certo. A gente já está caminhando para o final, porque a gente tem um compromisso aqui de não extrapolar muito o horário, e a gente ainda não está extrapolando, mas daí eu faria uma última pergunta, já que não temos inscrito, no chat também não foi feita nenhuma pergunta que está pendente. Eu perguntaria agora, voltando, no começo do livro, ela trata do período de formação, e que ela ouviu de muitos professores, de muitos médicos, de que era para ela abandonar aquilo, que ela não daria certo naquilo, né? E ela chegou a abandonar, no 4º ano, ela chegou a abandonar a faculdade para questionar a sua vocação, né? Essa incerteza vocacional de um estudante, depois os resultados profissionais desse médico, essa compatibilização no curso, em relação ao curso de medicina, esse desejo que o estudante tem de ser um profissional da área de saúde, é um curso difícil, é um curso árduo, né? E muito longo e integral, né? Você fica o tempo todo envolvido com aquilo. Nesse período das incertezas, é natural que aconteça essas incertezas, acontece com todos, eu não digo assim, ou com ela foi um caso isolado, ou isso é natural devido ao curso ser muito complexo, é um curso que tem muito saber a ser discutido, a ser aprofundado, né? É natural. E em que ponto, tratando assim desse estudante que o próprio orientador achou que ele não era um estudante, não era uma pessoa para a área, e de repente ele se torna um profissional, que estamos discutindo aqui as suas transformações que produziu para o meio. Eu queria ouvir de você sobre isso, sobre a visão desse estudante e a visão da profissional. Como é que é? Dá vontade de jogar tudo pro alto? As incertezas, assim, eu acho que acontece o tempo todo. Claro que durante o curso as incertezas são muito mais frequentes, porque você começa a entender que não é simplesmente um curso, não é simplesmente uma escolha de uma profissão. Você vai fazer uma escolha de vida, né? Porque ninguém vai trabalhar na medicina quando você realmente é dedicado àquilo, você tem um dom para aquilo e entende o seu papel no mundo para aquilo, não é simplesmente uma profissão, é a vida que eu escolhi. Então, inúmeras vezes eu vou largar minha família, eu vou largar a minha programação, eu vou largar a festa que está ali, todo mundo reunido,
para dar assistência a um paciente. E isso às vezes até gera revolta, né, nas famílias. Geralmente os filhos dos médicos não querem ser médico, porque são criados nesse ambiente em que tem muita ausência dos pais por conta disso. Mas é uma opção de vida, né? Então, incertezas vai haver o tempo inteiro, até porque você entra nessa profissão para salvar, para ver vidas sendo trazidas, ver gente sendo salva, e a primeira perca realmente é é um baque muito grande. Você perder nessa profissão, você começa a se avaliar muito se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Se você quer o resto da vida ter esse tipo de perda ou se você quer mudar, vai para outra área. Mas, com o tempo, você começa a enxergar, tipo, hoje em dia, uma vez eu fui questionada assim, se eu fosse ter que escolher fazer outra coisa, o que que eu faria? Sinceramente, eu não sei. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Né? Então, assim, certeza vai existir e eu acho que existe em qualquer profissão, né? Talvez na medicina exista mais por conta disso. Ok, obrigado, Denise, obrigado por você ter aceitado vir conversar com a gente sobre esse livro que te empolga tanto, sobre essa carreira que te empolga tanto e que você, eu creio, sim, eu conheço de perto, né? Eu acho que você honra a sua profissão, você honra o, o seu meio com com o trabalho que você faz e com a beleza que você faz seu trabalho. Obrigado a todos, foram vários depoimentos pessoais aqui, então eu fico muito grato que as pessoas terem esse desprendimento de falar de coisas muito íntimas, e foi falado bastante coisas íntimas aqui, e eu fico feliz que tenhamos essa credibilidade e que as pessoas queiram, né, debater tanto o texto, né, o que essa literatura traz para nós e como ela repercute na vida da gente, né? E esse livro realmente é um livro muito interessante, é um livro que eu recomendo. Eu fiquei muito, quando a Denise falou desse livro para mim, e eu achei a princípio que fosse um livro de autoajuda, né? E daí acabei acabei me debruçando sobre a leitura muito mais por ver tanta gente lendo, sabe? Eu falei, não, eu quero ter uma opinião sobre esse livro, né? E o livro é maravilhoso, realmente o livro é muito bacana. Depois eu gostaria que a Miriam, não, a Luzia compartilhasse os livros que ela vai citar sobre a questão da empatia, que eu acho que é um tema interessante, que a gente, porque foi debatido aqui com relevância, né? E, por fim, eu gostaria de deixar um texto da Ana Cláudia. No próprio texto, ela diz assim, ela fala sobre preservar, né, a dignidade da pessoa terminal, do paciente terminal, do paciente de cuidados paliativos, e ela incita as pessoas a terem, e ela diz assim, acredito que a vida vivida com dignidade, sentido e valor, em todas as suas dimensões, pode aceitar a morte como parte de um tempo vivido assim, pleno de sentido. Então, eu acho bacana esse fragmento, né, desse texto dela, porque o tempo todo ela está tentando demonstrar que, que sofrer não é digno ao paciente. Então, que manter, ela fala disso ali em um determinado momento, manter um paciente com aparelhos, tendo sem qualquer expectativa de melhora, sem qualquer recurso da ciência para melhorar, ou para retroagir, ou para melhorar, dar um conforto na sua partida, não é humano, é, na verdade, uma tortura. Ela diz isso no livro. Então, dessas questões que o livro trata, quem não leu, eu recomendo que leia. Quem estiver convivendo com pacientes que não se espera
uma melhora, não se espera. Eu recomendo que leia o livro. Como disse a Cristiane aqui, ajudou até quem estava partindo, né? Então, eu acho, só tenho a falar positivamente sobre esse livro. E obrigado a todos, obrigado pela participação, pela presença. Uma boa noite, boas leituras. Boa Obrigada noite. pelo Tudo de bom convite. pra todos. Obrigado, Boa Denise. Obrigada, noite. adorei, viu, o compartilhamento. Valeu. Tá. Eu vou encerrar a gravação.